Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje, 23 de janeiro de 2026, e a palavra que eu trago para nossa meditação se encontra na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 17 ao 19, que diz: Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus amados, o amor do Senhor Jesus é imensurável. Ele é largo, longo, alto e profundo. E podemos, através dele, ter acesso à grandeza desse amor. Louvado seja Deus. Nessa dimensão de amor, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa linda. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Quem era eu, quem era você, antes de conhecermos a Cristo? Estávamos verdadeiramente nas trevas e o Senhor nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, houve uma mudança de reino. Louvado seja Deus. Pela fé podemos nos apropriar desse amor que nos cura, que nos transforma, que nos redime e nos faz enxergar o que o Senhor preparou para cada um de nós antes mesmo da fundação do mundo. Como diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso de número 4. Lembrando que Deus só irá operar tudo em nossas vidas se permitirmos. Louvado seja Deus. O Senhor nos concedeu uma vida de vitória em meio às guerras, e isto é uma nova mentalidade. Passamos a ter uma vida progressivamente moldada pela presença de Deus. O véu se rasgou. Antes vivíamos no engano, não enxergávamos, e hoje não, vivemos na verdade, e os nossos olhos se abriram para essa verdade que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Devemos sim, meus amados, permitir que o amor de Cristo nos preencha, nos transforme e transborde através da nossa vida, gerando vida àqueles que estão à nossa volta. Todo processo tem um propósito. Volte atrás, faça uma retrospectiva no processo da sua vida, se ele chegou hoje no propósito de Deus, e hoje você está entendendo todo aquele processo que você passou por ele, para que hoje você se tornasse um instrumento nas mãos de Deus para todos aqueles que estão à sua volta. O amor traz a identidade do reino de Cristo, sendo guiados por Ele e para Ele em todos os momentos, meus amados, segundo o propósito que Ele estabeleceu para nós. Temos um chamado, um desígnio, que é a sua vontade soberana, que o Pai estabeleceu para cada um de nós. E hoje você tem a capacidade de entender isso, vivendo uma vida com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas a verdade, meus amados, é que precisamos ter comunhão com Ele diariamente, permitindo que esse amor seja a base para realizarmos todas as coisas, pois é da vontade do Pai que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Assim diz o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, meus amados, que nossa vida seja um testemunho vivo do andar por fé e não por vista, como diz Paulo na segunda carta a Coríntios, capítulo 5, verso 7. E viver aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, como diz Paulo na primeira carta a Coríntios, capítulo 2, verso 9, para a honra e majestade daquele que por nós tudo executa. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 39, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o Senhor sustenta cada passo, abre caminhos onde não existe e transforma situações impossíveis em testemunhos vivos para a sua glória. Louvado seja Deus. Veja que o apóstolo Paulo nos escreve para estarmos enraizados e alicerçados, e isso com bases imutáveis, que não mudam, porque uma vez que a fonte dessas raízes e alicerces é o próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E Paulo enfatiza ainda dizendo em amor. Veja na mensagem que está escrito em amor. Meu amado, minha amada, quando pensamos nos alicerces da igreja ou do nosso ministério, geralmente não pensamos no amor. Mas se entendemos o amor como relacionamentos comprometidos e saudáveis, entendemos o Senhor melhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados, como eu disse, todo processo tem um propósito. E eu quero deixar uma nota prática acerca disso, onde nós recebemos na infância um amor fundamental. Até dá para medir o quanto nosso pai e nossa mãe expressaram esse amor em pelo menos 3 vertentes. Eu quero compartilhar isso com você. Primeiro, toque físico. Segundo, nas palavras de afirmação. E terceiro, investindo o seu tempo para suprir as nossas vontades e as nossas necessidades. Meu amado, minha amada, o inverso disso é um toque físico abusivo, ou seja, uma surra, um maltrato, palavras negativas, pejorativas, e exigir que nós cuidássemos deles ou de nossos irmãos. Meu amado, minha amada, é interessante entendermos que a quem falta amor fundamental, esse sempre terá dificuldade de sentir-se amado e de amar. Precisa, sim, de um processo de restauração e cura das suas memórias. A Bíblia diz que tudo novo se fez. O que era velho já se passou. Louvado seja Deus. Por isso que é importante entregarmos nossa vida a Cristo. Louvado seja Deus, reconhecê-lo e recebê-lo como o único e suficiente Salvador. Descermos as águas, nascendo de novo para Deus, para que Ele nos transforme em nova criatura, como está escrito. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, que precisa verdadeiramente de um processo de restauração e cura da memória, e você só encontrará isso em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Medite nessa mensagem, que Deus toque no profundo da tua alma, do teu coração, fale com você. Louvado seja Deus, e você entenda que esse amor foi estendido não só para você, mas para todo aquele que crê e recebe o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir, com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.